Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Você se sente cansada, exaurida, acabada, tentando ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma cristã perfeita? Então esse vídeo é pra você. E hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, True You, que vai trazer uma metáfora de uma árvore, que na capa já tem uma árvore, de uma árvore que vai nos fazer entender que nós devemos deixar o peso de muitas coisas de lado para que nós possamos ter plenitude em Cristo Jesus, para que podemos ter uma vida leve e tranquila, mesmo nesse mundo que nos chama tanta atenção, né? Para fazer tantas coisas, que nos convida a ser perfeita em tantas as áreas da nossa vida. Será que realmente devemos ser perfeitos em tudo? Será que realmente conseguimos? Então esse livro vai abordar essa temática, trazendo essa metáfora de uma árvore, do cuidado de uma árvore, para nos falar como Jesus cuida de nós. E eu separei 3 tópicos para a gente falar sobre essa riqueza desse livro, que é como você vai agora então aprender a lidar com a sua vida, com a sua alma, através dessa metáfora dessa árvore. E o primeiro ponto é como você deixar de ter galhos secos e deixar a bagunça da sua alma de lado. É possível? Como assim, né? A gente tem galho seco. Antes de ler esse livro, eu não tinha pensado a esse respeito, que nós estamos cheios de galho seco. E qual é o mal dos galhos secos por uma árvore? E a autora vai nos explicando que Jesus, ele vai nos podar, tirar os galhos secos. Os galhos secos são as nossas comparações, os medos, aquilo que nos traz tristeza, que nos traz angústia. Pode ser também a nossa comparação dia a dia. Talvez você está nas redes sociais, né? E você começa a comparar a sua vida com do outro. Antes era mais difícil a gente ter tanto essa comparação igual hoje nós temos, porque hoje você abre ali as redes sociais, você já começa a ver a vida do outro, né? Com tanta facilidade aqui na sua palma da sua mão, né? E você começa a se comparar. E ela fala sobre essa toxicidade que é a comparação. Quando nós comparamos a nossa vida, o nosso processo com o do outro. Porque assim nós começamos a ver que nós talvez não estamos vencendo do tanto que gostaríamos. Nós não estamos sendo tão boas quanto gostaríamos. Porque muitas vezes você assiste, acompanha alguém que mostra aquela vida perfeita de casal, né? Aquela vida mãe perfeita que faz tudo pelos filhos, que faz aquelas quitutes deliciosas para os filhos, ou então aquela mulher perfeita que está sempre malhada, não perde uma academia. Aí você fala, meu Deus, eu tô muito ruim, e você começa a se menosprezar. Então isso é um perigo que nós temos, né, para nossa alma, é um perigo para nossa alma, para nós mesmos. Então nós temos que saber lidar com esses galhos secos. E a autora fala que então nós temos que começar a limpar, tirar esses galhos secos. E como você faz isso, né? Como você remove esses galhos secos? Talvez seja, se você olhou para dentro de você e está vendo que você está se comparando muito, talvez seu ponto aí é você de deixar de olhar a vida das pessoas, você ficar tanto tempo no celular, olhando a vida das pessoas. Talvez é interessante você se desconectar. Muitas vezes é necessário desconectarmos com as coisas desse mundo para que o Senhor Jesus possa realmente nos podar, tirar esses galhos secos. Então nós precisamos tirar essas distrações da nossa vida para assim entendermos nós mesmos. Muitas vezes você nem sabe porque você está ansiosa, mas você olha para dentro de você e você vai perceber que você está ansiosa porque você talvez está nesse mundo tóxico da comparação. Talvez você está sentindo medo demais porque você está assistindo muita coisa que não vai agregar na sua vida, que está te trazendo esse medo. Então você vai tirar esses galhos, vai cortar esses galhos, vai tirar tudo da sua vida, vai começar essa limpeza. E aí você fala, mas como que eu vou fazer isso, Gleice? A autora vai esclarecer nesse livro, ela vai falar assim, para você tirar esses galhos secos, você precisa começar tendo um tempo de silêncio com Deus. Quando você vai fazer o seu devocional, porque muitas vezes, muitas mulheres estão tão ocupadas, né, passando o dedinho aí, que elas esquecem que ela tem que tirar um tempo pro devocional. Às vezes tira um tempo para orar, mas já está de olho no celular, está com a mente ligada no celular. E ela fala assim que você precisa silenciar essas vozes no seu coração, na sua mente, para que você possa ouvir o Senhor Deus, para que Ele possa vir e te podar, cortar esses galhos secos da sua vida.
Então você precisa organizar essa bagunça que talvez está aí dentro de você, da sua alma. Faltando o quê? Você ter tempo com Deus. Faltando você estar ali na presença do Senhor Deus, às vezes só ouvindo. Senhor, fala comigo, me direciona. E o Senhor Deus vai fazer isso com você. Mas se você está aí cheio de vozes no seu coração, você nem vai conseguir entender qual é a voz de Deus, né? Porque tanta coisa falando, você às vezes nem consegue diferenciar quando é Deus falando diretamente com você. E como você vai fazer isso? Tirando um momento para você ler a Bíblia, porque através da Bíblia o Senhor Deus fala conosco, nos ajuda a podar aquilo que não está bem na gente, né? Quando nós lemos a Bíblia, você fala, meu Deus, preciso melhorar nisso. Isso é uma poda do Senhor falando, o Espírito Santo de Deus falando com você. Olha, vou cortar esse galho aqui. Você precisa, né, se livrar desse galho. Então você vai ler a Bíblia, porque é o livro mais importante que você deve ler diariamente na sua vida. Também você vai orar para os pés do Senhor Jesus, pergunte a Ele, Senhor, o que eu tenho que pode aqui em mim, Senhor, o que precisa ser podado. E aí você vai viver uma mulher plena na presença do Senhor Deus. Vai haver o quê? Uma organização da sua alma. E o segundo ponto é como sobreviver à poda de Deus quando a vida me quebra. Isso é possível? Né? A vida já está te quebrando ali os seus galhos, porque Jesus, quando ele vai te podar, ele vai podar a planta com cuidado. E aí nesse ponto a autora vai nos trazer ali uma singela metáfora, ali, um entendimento diferente sobre a poda. Como Jesus sendo o jardineiro, Deus Pai, né? Jesus sendo o jardineiro ali também. E ela vai falar assim, que traz aquele versículo da videira, né? Que Jesus fala que o Pai é o agricultor, mas Ele é a videira. Então ele se coloca nesse ponto para nos mostrar que quando ele estava aqui na terra, ele estava sobre a missão do Senhor Deus. E assim, ele cumpriu tudo. Ele precisou às vezes ser podado quando ele falou, Pai, né? Ó Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas continua ali. E assim é na nossa vida. O Senhor Jesus agora, que né, ela vai trazendo esse ponto para a nossa vida, Ele quer nos podar. Porque às vezes o mundo, as coisas que nós estamos vendo, trazendo para a nossa vida, essas distrações, elas fazem o quê? Elas não nos podam, elas nos quebram. Né? Quando às vezes uma árvore vem um vento e quebra, esse quebrar é muito mais doloroso do que né, a poda, porque ela fala que a poda sim é dolorida, ela é dolorosa, mas é um processo que ele vai passar, vai chegar ao fim, a dor não vai durar para sempre. Então a autora vai trazendo este ponto e ela fala assim, ó, que toda árvore precisa ser podada se ela quer produzir muitos frutos. Muitas vezes você não está produzindo muitos frutos porque você está sem podar. Os galhos já estão secos. Como que vai vir fruto nesses galhos? E ela fala que a poda, ela precisa sim acontecer na sua vida. Mesmo que seja doloroso. Mas é um processo que é temporário. E a autora fala que nenhuma árvore forte se torna ainda mais forte sem passar pela poda. Às vezes você acha que já está forte, né? Mas se você não passar pela poda de Jesus Cristo, você não vai ser ainda mais forte. A autora ainda vai falar que a poda significa deixar ir o medo, deixar ir as distrações, deixar a ansiedade, né? Deixar as comparações de lado e assim você vai agora deixando isso tudo pra lá. E quando você deixa tudo isso pra lá, o Espírito Santo de Deus, ele inunda a sua vida, preenche e aí quando você vê, já está surgindo novos galhos. Aonde for cortado, agora vai surgir novos galhos, vai surgir os brotos. Os brotos são coisas boas que acontecem na vida de uma árvore. Porque já pensou? Está cheia de galhos secos, ela está morrendo porque aqueles galhos secos já acabou a vida. E se ela continuar desse jeito, ela vai secar toda, ela vai morrer toda. Mas quando vem o jardineiro, quando se tem um jardineiro, porque nem todas as árvores têm um jardineiro para cuidar dela, mas aquelas árvores que tem um jardineiro que vai lá e poda, tira aqueles galhos, né, seco, aqueles fardos, porque os galhos secos são fardos. Quando tira esses galhos secos da sua vida, aí sim, você vai começar a brotar de novo, vem aqueles novos brotos e fazer você umas árvores mais forte ainda. E a autora traz uma resposta direta para o seu coração. Ela diz que o quebrantamento é Deus, né, te dando ali crescimento, um novo crescimento. E ela fala ainda
que a dor é um convite de Deus para que você se renda totalmente a Ele, para que Ele possa fazer você uma nova planta, uma planta maior, uma planta com mais força, com mais verde, com mais vigor. Então o Senhor te convida, não é porque você está passando pela dor de deixar, nem porque às vezes dói você ter que deixar muitas coisas, mudar a sua vida, gerar hábitos novos, tudo isso causa dor em você. Mas as mudanças, elas vão fazer grande diferença na sua vida e vai fazer você florescer em Cristo Jesus. E no tópico 3, nós vamos mergulhar em como aceitar a modelagem, como aceitar o processo. Porque um jardineiro, quando ele poda a árvore, ele vai dando uma modelagem para essa árvore. Não deixa a árvore desproporcional de qualquer jeito. Diferente quando a árvore ela é quebrada de qualquer forma. Então ali ela vai sendo brotando ali de qualquer forma. Mas quando o jardineiro ele te poda, ele vai modelar a sua vida. Ele vai modelar a sua árvore. E assim vai conduzir para onde ele deseja que você chegue, vai conduzir você para chegar no propósito que o Senhor tem para sua vida. Então ela fala que nós devemos aceitar a poda, né? Tem que aceitar isso que o Senhor Deus quer fazer na sua vida. Então o primeiro passo é você aceitar a podagem. E aí quando ele poda, ele vai tirar os galhos necessários. Esse aqui tá indo muito para lá, preciso voltar para cá. Então vai podar. E a autora fala que esse processo é inteiramente importante. Porque se você quer ser uma árvore frondosa, com muitas folhas que dê sombra, porque é delicioso, né? Porque uma árvore que dá sombra, ela vem pessoas para ficar embaixo dela, para aproveitar dessa sombra. Animais vêm ficar ali porque eles querem aproveitar dessa árvore frondosa. Porque quando é uma árvore grande, com folhagens, sim, é bênção, né? Porque quando mostra isso, que os passarinhos venham se hospedar nessa árvore, ela mostra que ela é uma árvore abençoada. E a autora fala que a sua verdadeira essência é aceitar o seu processo. Saber que você está no processo, que isso vai passar e você vai ser uma árvore melhor. E a beleza desse livro está na certeza que a autora nos dá, assim, nos traz, a gente ter a certeza de que nós precisamos viver diariamente na dependência de Deus. Nós devemos viver debaixo da dependência de Deus, porque quando nós desfrutamos disso, nós conseguimos viver dessa forma, nós vamos ser mulheres plenas, com a alma organizada, não vai estar mais, como começamos aqui falando, de uma alma bagunçada. Mas quando você aceita a poda, você começa a entender que você é dependente de Deus, a autora fala que vai haver uma organização na sua alma. E a autora fala que a sua vida comum, através da sua honestidade, da sua vida com Deus, é que você vai revelar Deus para as pessoas, que você vai mostrar a sua transformação no Senhor Jesus na sua vida. Então leia esse livro, você vai gostar muito, você vai aprender muito, são lições riquíssimas que esse livro traz para nós mulheres cristãs, para nós servos de Deus no geral, Para todos que leem, você vai com certeza tirar lições incríveis para a sua vida e você vai entender que você é assim como uma planta, como árvore, que nasce e precisa de cuidados do jardineiro, porque nossa vida é desse jeito. Nós devemos viver na dependência de Deus, assim como a árvore, ela depende do seu jardineiro, ela depende do cuidado de Deus também. Então nós devemos ser desse jeito, aceitando o processo para que nós possamos frutificar, florescer na presença de Deus. E quais os galhos secos ou as muletas que você está usando que está impedindo Deus podar você? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Aproveite esse momento, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para você ter mais acesso a conteúdos transformadores como esse. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Eu te aguardo nesse vídeo que aparece aqui na sua tela. Até lá!